3 níveis de simplificação. Isso é um tipo de adaptação quando tem textos. A apostila tem sempre textos. Por exemplo, aqui, olha só, tem esse texto, tem um texto aqui embaixo, tem mais esse lado aqui, tem essas imagens, mas o texto é muito denso, e tem mais, né? Tem bastante texto nesse livro, mas eu peguei essas 2 páginas para estar mostrando para vocês. Então, como é que eu faço o primeiro nível de simplificação? O primeiro nível de simplificação são para aquelas crianças que têm dificuldades na aprendizagem. Não é para a criança que tem uma deficiência intelectual, é para aquela que tem uma dificuldade na aprendizagem. Então, para essa criança, como é que a gente tem que fazer? A gente vai aplicar o primeiro nível de simplificação, que é o destaque. O que é o destaque? A gente usa o mesmo material, a mesma apostila. A gente vai identificar junto com a criança, lendo junto com ela, as palavras-chave, aquilo que é mais importante nesse texto, a informação mais preciosa, e a gente vai destacar. Então, esse parágrafo que tinha 6, 7 linhas, 10 linhas, certo? Esse textinho que tinha 10 linhas, ficou em 3 linhas só. É isso aqui que eu destaquei, que é o mais importante e é aquilo que ela tem que estudar para a prova. Compreende? Então, às vezes a criança não quer, é preguiçosa, não quer ler, tem dificuldade, é um monte, reduz nesse sentido. Só que isso você vai fazer com o objetivo daquela criança, não é mesmo? Mas você acha que todos os outros alunos não vão ser beneficiados de ter um resuminho dos principais pontos que foram destacados na tua explicação? Perfeito! Agora nós vamos para um segundo nível de simplificação. Olha, a criança tem uma deficiência intelectual, mas ela já está alfabetizada. Então, a gente sabe, né, que muitos dos alunos podem ter a deficiência intelectual e estarem alfabetizados. Então, eles têm várias outras dificuldades para compreender, para dar opiniões, mas já sabem ler. Só que, às vezes, não sabem compreender, não é mesmo? Então, diante disso, a gente vai para o segundo nível de simplificação, que é a reestruturação do texto. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse texto e reescrever ele, certo? Digitar ele de novo. E daí nós vamos eliminar tudo aquilo que não é legal desse texto, que é repetido. Nós vamos usar um vocabulário simples, mais simples, pode substituir palavras, certo? Nós vamos colocar em negrito as palavras principais. Eu vou até mostrar aqui um texto que eu tenho, um textinho, ó. Tá vendo? Aqui tem um texto e tem palavras maiores, ó. Tá vendo? Então, essas palavrinhas maiores são aquelas que eu vou dar um maior destaque. Você deve usar uma fonte grande, caixa alta, e ordenar esse texto de uma forma lógica. Então, é como se fosse um resumo, com vocabulário mais simples, com palavras em destaque. Aí precisa da ação da professora, né? De diminuir esse texto. Só que veja bem, quando você diminui o texto, você faz um resumo, uma simplificação. Essa simplificação você pode distribuir para todas as crianças colarem no caderno. Então, todo mundo vai ser beneficiado. Agora, vamos pensar para aquela criança que tem deficiência intelectual e ainda não lê. Aí nós vamos passar por terceiro nível de simplificação, que é a redução. A gente vai reduzir tanto esse texto para construir apenas frases curtas, certo? Com aquelas palavras-chave. Nesse texto aqui, tem assim, ó, a rotação é o giro em torno do próprio eixo, e uma volta completa corresponde a um dia. Então, aqui nessa frase aqui, a gente tem que resumir essa frase mais. Então, botar que a rotação é um giro da Terra sobre o próprio eixo
e que corresponde a um dia, que isso é igual a um dia. Então, você coloca essa frase, você coloca o desenho da Terra girando, do movimento girando, igual a um dia. Vejam, você pode usar imagens para dar mais compreensão para a criança, né? Então fica muito sintético, muito reduzido esse texto, mas essa criança, por exemplo, ela vai ter poucas informações, mas as informações mais preciosas. Aí, esse textinho reduzido também não pode ser dado para todos os alunos da sala? Pode. Lógico que pode, até tem um desenho que representa isso. Vocês viram os 3 níveis de simplificação? Eu não preciso fazer uma tarefa diferente. Então, desse modo, você vai acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual e respeitar a individualidade dela.